Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Esta semana, assim como aconteceu na semana passada, uma semana recheada de indicadores e decisões importantes. E antes de falar, dos indicadores em si, é importante mencionar, o acordo comercial ao qual Estados Unidos e China chegaram, né? As tarifas foram reduzidas a 10%, algumas exceções, como por exemplo o fentanil, ou os produtos oriundos, do fentanil, que permaneceram em 20%, mas de modo geral, uma boa notícia para a economia global. Não por acaso, o índice DXY está subindo muito forte nesse momento, ao contrário do que imaginaríamos há alguns meses, já que a diminuição da aversão ao risco, do clima de incerteza, normalmente faz com que os investidores e especuladores procurem diversificar os seus ativos e isso acaba fazendo o preço do dólar cair no mundo todo. No entanto, como houve uma perda de valor muito forte do dólar, e esse acordo nos últimos dias, e esse acordo comercial diminui os riscos de uma recessão nos Estados Unidos. Nesse momento, parte dos investidores e especuladores estão procurando ativos americanos para investir. E isso tem feito o preço do dólar subir, inclusive em relação à moeda brasileira. De modo geral, apesar desse aumento do câmbio, desse aumento do DXY, ele acontece por um motivo positivo, esse acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, que vale por 90 dias. Outro ponto importante é a decisão do Putin e do Zelensky, o presidente da Rússia e da Ucrânia, respectivamente, em se encontrarem no próximo dia 15, né? Há quem diga aí da possibilidade de um cessar-fogo de 30 dias, o que também seria muito positivo, sobretudo para a economia da Europa, que vem andando de lado aí há bastante tempo. Um acordo de paz, ou um acordo de cessar-fogo, ainda que provisoriamente transitório, seria muito importante para a economia da Europa nesse momento. Agora, no que diz respeito aos indicadores, vou começar falando aqui do Brasil. A semana será marcada pela divulgação da ata do Copom. Um comunicado expedido logo após a reunião da semana passada não trouxe pistas concretas sobre a decisão do Copom em junho, o que eu acho que é muito importante, né? Não adianta fazer guidance nesse momento, porque a gente já tem uma taxa de juros muito alta e se comprometer com um eventual aumento de juros poderia ser nocivo para a economia brasileira, já que ainda a gente ainda precisa entender se aquela desaceleração que a gente viu em alguns dos indicadores publicados pelo IBGE, por exemplo, se essa desaceleração será contínua ou se é um movimento passageiro. A gente ainda precisa entender a dinâmica inflacionária dos últimos indicadores. Acho que isso também é importante, apesar de não ter fornecido pistas concretas sobre o que fará na reunião, na decisão do dia 18 de junho de 2025, no mês que vem, portanto, os indicadores qualitativos do IPCA sugerem um aumento residual na reunião do mês que vem. O índice de difusão, que mede a quantidade, o percentual de produtos e serviços que aumentaram no mês, subiu para 66,5%. Esse é o nível mais alto em cerca de 4 meses, não, em 4 meses, e o segundo nível mais alto desde dezembro de 2022. Então, isso já joga contra, né? Isso favorece a possibilidade de um novo aumento de juros aqui no Brasil. Mais do que isso, os núcleos de inflação continuam subindo. A média dos núcleos ficou estacionada em 0,51% na passagem de março para abril. Então, não existem grandes surpresas em relação a isso. Agora, tem núcleos de inflação que têm mais aderência ao ciclo de atividade, né? O X2 e o X3, por exemplo, que são núcleos mapeados pelo Banco Central, mostram uma forte elevação da taxa de inflação nos últimos meses. Inclusive, no acumulado em 12 meses, esses são os dois núcleos mais elevados entre os 9 que o Banco Central observa. Isso sugere que o ritmo da atividade econômica forte nesse momento tem trazido problemas inflacionários, tem trazido aumentos de preços. E se o nível de atividade econômica tem influenciado o ritmo da inflação, provavelmente o Banco Central precisará ir além. Não vou me estender aqui, na minha opinião, em relação à meta de inflação e o atual nível da taxa de juros, dois grandes problemas para a economia nesse momento. No entanto, considerando, né, as recentes decisões do Banco Central e os dados qualitativos do IPCA de abril, é provável que um novo ajuste venha, um ajuste residual de 0,25 na nossa interpretação, por enquanto, venha na reunião de junho, o que faria seria que elevar-se para 15% ao ano. Tá? Bom, além da ata do Copom e desses comentários sobre os dados qualitativos do IPCA,
A pesquisa mensal de serviços e a pesquisa mensal de comércio, as duas relativas ao mês de março, serão divulgadas ao longo dessa semana. A gente espera mais um aumento da taxa, ou melhor, do crescimento do setor de serviços, que cresceu forte em fevereiro, 0,8%. A gente espera um aumento mais brando nessa leitura relativa ao mês de março. E além disso, em relação ao comércio, que atingiu a máxima histórica em fevereiro, deve ajustar, deve variar um pouco para baixo no mês de março, justamente pelo nível em que já se encontrava na leitura de fevereiro. Nada que indique um movimento econômico que perdurará, nada disso, mas um ajuste depois de atingir a máxima da série histórica na última leitura. Bom, a gente tem dados, já falei de inflação aqui, mas a gente tem a divulgação do IGP-10, esperamos por um aumento de 0,32% depois de uma deflação de 0,22% registrada em abril. Esse IGP-10 já é relativo ao mês de maio, e assim como aconteceu com o IGPM, com o IGPDI, que reverteram quedas em aumento, isso também deve ser capturado pelo IGP-10. Agora, nós estamos tirando esse movimento dessas primeiras horas dessa segunda-feira, a moeda brasileira se valorizou ao longo dos últimos dias e isso pode reverter novamente esse processo de alta e trazer variações mais brandas ou até mesmo negativas ao longo das próximas semanas. Por hora, estimamos uma variação de 0,32% no IGP-10, inclusive motivo de preocupação, né? Porque quando a gente viu as primeiras deflações captadas pelos IGPs da Fundação Getúlio Vargas, a gente estava dizendo sobre os possíveis impactos que isso teria sobre os preços aos consumidores. No entanto, como esse movimento de deflação foi muito passageiro, né? A gente já, inclusive, descarta qualquer tipo de repasse mais agudo dessa queda dos preços aos produtores aos preços aos consumidores. Então, todo mundo de olho no IGP-10, sobretudo no INCC, né? Inclusive, porque isso também acaba ajudando a interpretar de que forma o nível de atividade econômica tem influenciado o ritmo da taxa de inflação. Bom, lá fora, nós esperamos pelo índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, os modelos do Fed apontam por uma variação bem branda, 0,1%. No entanto, os dados de preços aos produtores podem mostrar uma elevação um pouco mais forte que o esperado. Boa parte dos empresários americanos que dependem de insumos importados anteciparam suas compras desde que a vitória do Donald Trump se materializou no ano passado. Né? Isso chegou, a gente já falou disso aqui outras vezes, mas isso chegou a impactar o custo dos fretes marítimos, isso chegou a impactar o fluxo das mercadorias em nível global, e esse aumento das importações dos empresários americanos, que inclusive é boa parte da explicação para a queda do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2025 pode ter impactado o custo, o preço dessas mercadorias. Então, todo mundo de olho no índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, porque ele pode fornecer pistas sobre o comportamento dos preços aos consumidores ao longo dos próximos meses, né? O Fed deve cortar a taxa de juros em junho, no entanto, se esses sinais, né, esses preços aos produtores, os preços aos consumidores de maio, a partir do mês de maio, se eles se mostrarem divergentes daquilo que a gente espera, certamente o Fed pode optar por esperar mais uma vez, né, e manter a taxa de juros inalterada na reunião marcada para o mês que vem. Bom, tem dados de venda do varejo nos Estados Unidos, produção industrial por lá, seguindo a mesma lógica, números muito mais fortes que o esperado, podem fazer com que o Fed opte por esperar mais uma vez. Já existem dúvidas em relação ao que estava mais ou menos claro no começo do ano, o Fed cortaria a taxa de juros pelo menos em 0,25% na reunião de junho. Já existem dúvidas se isso de fato acontecerá. E os dados de inflação e de atividade econômica serão fundamentais para a gente entender quais serão os próximos passos do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Bom, olhando agora para a China e para a gente fechar aqui, os dados de inflação mostram ainda uma demanda interna, ou sugerem uma demanda interna abaixo do nível desejado. O Banco Central chinês cortou o percentual de depósitos compulsórios, o governo anunciou diversas medidas de estímulos fiscais, o que, em teoria, deve dar suporte para que a economia chinesa cresça os 5%, que é a meta para esse ano. No entanto, os dados de inflação, o volume de novos empréstimos concedidos ao setor não bancário, os próprios dados da balança comercial, sobretudo o comportamento da importação, continuam
sugerindo que a economia da China, embora esteja crescendo, cresce num ritmo mais vagaroso do que o desejado pelo Banco Central e o governo local. Então, tem dados de novos empréstimos relativos ao mês de abril, e isso nos ajudará a entender um pouco melhor ali o ritmo de atividade da China. E aí tentar talvez entender um pouco melhor se esses estímulos que têm sido anunciados ao longo dos últimos meses estão surtindo o efeito desejado, ou se parte desse crescimento já vem justamente desses impulsos fornecidos pelo governo e pelo Banco Central chinês, o que seria preocupante. Então vamos observar com calma esses dados de novos empréstimos também da China. E agora sim, eu falei para finalizar com os dados chineses, mas a gente tem a divulgação da segunda prévia do PIB da zona do euro relativo ao primeiro trimestre de 2025. Os dados foram relativamente positivos, considerando que a França, a Alemanha e a Itália têm enfrentado dificuldades, sobretudo nos setores industriais desses países. O dado, o crescimento, salvo engano, aqui de 0,4% na margem, é um número que tem que ser interpretado como relativamente positivo. Vamos ver a segunda leitura desses dados para também tentar estimar o caminho da economia europeia, que segue já há bastante tempo estagnada. Qualquer grande novidade, principalmente em relação a essa disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, eu volto aqui para falar com vocês. Uma excelente semana a todos.